Muitas pessoas me dizem, eu li sobre narcisismo e eu sei exatamente como eles agem. Mas a revelação que Carl Jung deixou não está nos livros populares. Ela está em um nível invisível da psique. Um nível que, eu aposto, você não percebeu. Eu vou te mostrar a face oculta do abuso que você não viu, mas que o narcisista usou para te aprisionar. Prepare-se, porque o que eu vou te contar hoje não está em nenhum outro canal. Você não viu o que estava realmente acontecendo. Porque nunca pareceu abuso. Parecia amor. Parecia conexão, intensidade. Parecia algo raro demais para ser questionado. E é exatamente isso que torna o abuso narcisista tão perigoso. Ele não começa com dor. Ele começa com algo que você sempre quis sentir. E quando você tenta entender como chegou até ali, já está emocionalmente envolvido demais para sair com clareza. Mas existe uma razão para isso. Para Carl Jung, o inconsciente não busca o que é saudável. Ele busca o que é familiar. E se o amor na sua história veio com confusão, ausência ou esforço, então o abuso não soa como ameaça, soa como reconhecimento. E esse é o ponto que quase ninguém vê. Este é o primeiro vídeo da série Reconstrução Silenciosa. Uma jornada em 3 partes, onde você vai entender por que você não percebeu, o que isso fez com a sua identidade, e como alcançar um estado onde o narcisista simplesmente perde o acesso a você. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar o primeiro passo para começar a quebrar esse padrão, de forma prática e silenciosa. Então, fica comigo, porque o que estava oculto começa a se revelar agora. Ninguém acorda pela manhã e decide conscientemente entregar sua paz nas mãos de um carrasco. O que muitas vezes os outros chamam de ingenuidade, eu chamo de esperança profunda. Você não ficou porque era fraco. Você ficou porque não parecia errado. Parecia intenso. Parecia raro. Parecia destino. Sabe aquela sensação de ter encontrado, finalmente, alguém que falasse a sua língua? Como se o deserto social em que você vivia tivesse acabado e, de repente, você estivesse diante de um oásis. O abuso narcisista tem uma face oculta que a psicologia comum pouco explora. Ele é um mestre da camuflagem emocional. Ele não entra na sua vida quebrando a porta. Ele entra pedindo abrigo, oferecendo a cura para todas as suas solidões anteriores. No início, não havia gritos. Havia olhares que pareciam ler sua alma. Não havia desrespeito. Havia uma presença que parecia preencher todos os seus vazios. Se você parar um instante para olhar para trás, vai perceber que a armadilha não foi montada com espinhos, mas com flores. Você não se apaixonou por um monstro, você se apaixonou por um espelho que refletia a sua própria capacidade de amar. Muitos de nós, ao longo da vida, carregamos uma nobreza de espírito que nos faz acreditar que quem ama, tudo suporta. Mas existe uma linha invisível, muitas vezes borrada pelo narcisista, entre a paciência compassiva e a autodestruição. Você acreditou que estava vivendo um encontro de almas, uma concordância cósmica. E por isso, quando os primeiros sinais de descarte ou desvalorização apareceram, você os justificou. Ele teve uma infância difícil. Ela só está cansada. O estresse está afetando a gente. O erro invisível é que você tentou tratar uma ferida de caráter com o seu excesso de empatia. E, meu querido amigo, a empatia sem limites é o caminho mais curto para o isolamento de si mesmo. A pergunta que eu te faço agora é: você consegue se lembrar do exato momento em que sentiu um aperto no peito, mas escolheu ignorar porque o que parecia amor era forte demais para ser falso? Se essa sensação de que não parecia errado no começo ressoa com você, escreva aqui nos comentários: eu também vi o oásis.
Ao compartilhar isso, você começa a validar a sua própria intuição, que por tanto tempo foi silenciada. E se esse conteúdo já está te trazendo um sopro de clareza, inscreva-se e junte-se a nós nesta reconstrução silenciosa. Existe uma diferença sutil, mas vital, entre o desabrochar de uma flor e o rompimento de uma represa. O amor saudável é como a luz da manhã. Ele cresce gradualmente, aquecendo a terra aos poucos. O que você viveu, no entanto, foi um meio-dia eterno e ofuscante. Você não se apaixonou, você foi inundado. A atenção era constante. As palavras eram perfeitas, quase como se tivessem sido escritas sob medida para as cicatrizes que você carregava em silêncio. Tudo vinha rápido demais. Mas para quem passou anos no deserto da indiferença ou da superficialidade, aquela chuva parecia uma bênção. Parecia o finalmente que sua alma tanto esperava. Mas aqui reside a face oculta. Enquanto você acreditava estar vivendo algo especial, seu cérebro estava sendo condicionado. Imagine que seu sistema emocional é um jardim. O narcisista não chegou para cultivar. Ele chegou com uma carga elétrica de alta voltagem. Cada mensagem de bom dia ao acordar, cada elogio sobre sua profundidade, cada plano feito para os próximos 10 anos em apenas 2 semanas de conversa, tudo isso disparava em você uma superdose de dopamina. Jung nos ensina que todos temos um desejo profundo de totalidade. O narcisista percebe essa busca e se torna o pedaço que faltava. Ele não te deu amor. Ele te deu um espelho onde você via a versão mais magnífica de si mesmo. Você não estava criando conexão. Você estava criando dependência. Tecnicamente, o que chamamos de love bombing é uma emboscada neuroquímica. Você confundiu o bombardeio de atenção com afinidade de alma. É como se eles sequestrassem o rádio da sua intuição e sintonizassem apenas na frequência da euforia. E sob o efeito dessa droga emocional, os sinais de alerta, aquelas pequenas bandeiras vermelhas que seu corpo sentia, foram mascaradas pelo brilho intenso da validação. Pense comigo, quantas vezes você sentiu que era bom demais para ser verdade, mas silenciou essa voz porque a sensação de ser finalmente visto era viciante? Eles não te amaram pelo que você é. Eles inundaram você para que você perdesse as suas referências de solo firme. No love bombing, o narcisista não está te dando flores. Ele está construindo a parede do labirinto onde mais tarde ele vai te deixar sozinho. Você se lembra da velocidade? Daquela pressa em definir o relacionamento, em morar junto, em dizer eu te amo? Essa pressa não era paixão. Era a urgência de te capturar antes que o seu senso crítico despertasse. Se você já sentiu que o excesso de amor no início foi, na verdade, a corda que te prendeu depois, curta este vídeo. O seu joinha é um sinal para o algoritmo de que este porto seguro precisa chegar a mais pessoas que ainda estão perdidas nessa inundação. E me conte, quanto tempo durou essa fase de lua de mel na sua história? Dias, semanas? Vamos observar juntos esses padrões. Depois da inundação vem o reflexo, e esse reflexo é muitas vezes mais perigoso que a própria água. E por causa desse início perfeito, você começou a ignorar os sinais. Sabe aquelas pequenas incoerências? Aquele comentário ácido disfarçado de brincadeira? Aquela frieza súbita que durava apenas alguns segundos antes de um novo sorriso? Eram pequenas dúvidas que batiam à porta da sua consciência, mas você não abriu. Não porque você estivesse distraído, mas porque psicologicamente você estava sob o feitiço do efeito halo. Quando alguém nos faz sentir a pessoa mais especial do mundo, o nosso cérebro cria uma espécie de aura de perfeição ao redor dessa pessoa.
É como se a luz daquele início maravilhoso fosse tão forte que acabasse ofuscando todo o resto. Porque quando alguém te faz sentir especial, se torna quase impossível acreditar que essa mesma pessoa pode te machucar. O que você viveu não foi falta de percepção, foi um processo biológico. A beleza, o charme ou a aparente bondade inicial do narcisista criam um vício cognitivo. No efeito halo, o seu cérebro assume uma lógica perigosa. Se ele é tão maravilhoso e me ama tanto, ele não pode ser perigoso. É como se o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela análise crítica e pelo julgamento, fosse temporariamente desligado pela intensidade emocional. Você passou a enxergar as falhas dele não como sinais de perigo, mas como momentos ruins ou feridas do passado dele que você, com sua alma empática, poderia curar. Muitos de vocês que já caminharam por décadas nesta vida e possuem uma sabedoria profunda, se perguntam: como eu, com tanta experiência, não vi? A resposta é simples e libertadora. O halo cega até os olhos mais atentos. Você estava olhando para a luz que eles projetavam, enquanto a sombra deles trabalhava silenciosamente nos bastidores. Você justificou o injustificável, porque a versão que eles te apresentaram no início era o seu padrão de realidade. Você não estava ignorando a verdade, você estava tentando proteger a imagem sagrada que o efeito halo construiu na sua mente. Pare e pense. Quantas vezes você sentiu um gelo na espinha por algo que ele disse, mas imediatamente lembrou de um elogio que ele te fez na semana anterior para se acalmar? Isso é o seu cérebro tentando manter o halo intacto. Identificar esse mecanismo de cegueira é o primeiro passo para recuperar a sua visão. Se você sente que finalmente as escamas estão caindo dos seus olhos, comente abaixo: agora eu vejo a sombra. O seu comentário ajuda outros sobreviventes a entenderem que não foram tolos, mas sim vítimas de uma armadilha biológica e psicológica sofisticada. Se o love bombing foi a inundação e o efeito halo foi a cegueira, o gaslighting é a névoa fria que se instala para que você nunca mais encontre o caminho de volta para casa, para o seu próprio centro. Aqui acontece o que eu chamo de ponto de vista reverso. Enquanto você, com seu coração imenso, tentava salvar a criança ferida que ele dizia carregar, ele já estava usando essa mesma abertura para desarmar os seus instintos. Você olhava para ele com compaixão. Ele olhava para você como um terreno a ser ocupado. Você lembra do momento em que começou a duvidar de si? No começo, você sentia que algo estava errado. A sua intuição, esse sussurro divino que nunca falha, dava sinais. Mas sempre que você questionava, ele invertia. De repente, em uma manobra psicológica cruel, você era o problema. A inversão da realidade. Quando o encanto inicial falha e você finalmente aponta uma mentira ou um desrespeito, o narcisista aciona o gaslighting. Ele não nega apenas o fato, ele nega a sua sanidade. Você está imaginando coisas. Você é sensível demais. Sua memória não é mais a mesma. De repente, as palavras dele se tornavam a sua bússola e a sua percepção da realidade era jogada no lixo. Você era exagerada demais, confusa demais. E o mais perigoso de tudo, meu amigo, é que você começou a acreditar. O gaslighting é um crime silencioso porque ele não deixa hematomas no corpo, mas fragmenta a alma. Para Carl Jung, a nossa psique precisa de solo firme para florescer. Quando alguém que você ama começa a dizer que o chão onde você pisa não existe, você entra em um estado de desorientação espiritual. Você parou de confiar nos seus olhos para confiar na narrativa dele. Você começou a pedir desculpas por coisas que não fez, apenas para cessar o conflito.
Você se tornou um prisioneiro dentro da própria mente, vigiando cada palavra sua para não provocar uma nova crise. Sinta isso agora. Perceba como essa confusão não era sua. Era uma ferramenta de controle. Ele precisava que você duvidasse de si mesma para que ele pudesse se tornar o único dono da verdade na relação. Se você já se sentiu louco ou confuso em uma discussão onde você tinha certeza da verdade, mas saiu pedindo perdão, respire fundo agora. Você não estava ficando louco. Você estava sendo manipulado. Comente aqui embaixo. Eu resgato a minha verdade. Deixe que essas palavras comecem a dissipar a névoa. Se este vídeo está te ajudando a dar nome ao que você viveu, não esqueça de compartilhar com aquele amigo que parece estar vivendo em um labirinto emocional. Agora, precisamos mergulhar nas águas mais profundas da sua alma. Para entender por que você não viu o perigo, precisamos olhar para o que o grande mestre Carl Jung chamava de o mapa do inconsciente. Muitas vezes, acreditamos que estamos no controle de nossas escolhas afetivas, mas a verdade é que o nosso consciente é apenas a ponta de um iceberg. Abaixo da superfície, forças antigas guiam nossos passos. Para Jung, o inconsciente não busca o que é saudável. Ele busca o que é familiar. Isso pode soar doloroso à primeira vista, mas é a chave para a sua libertação. Pense comigo, se na sua história, talvez lá atrás, na infância ou em relações formativas, o amor veio acompanhado de ausência, de um esforço hercúleo para ser notado ou de uma confusão constante sobre o que o outro sentia, então o seu corpo aprendeu a reconhecer esse caos como o clima natural do afeto. Por isso, o narcisista não pareceu um estranho. Ele pareceu conhecido. Jung explicava que nós projetamos no outro partes da nossa própria história que ainda não foram curadas. Quando você encontrou o narcisista, não foi o seu lado consciente que disse sim. Foi uma criança interna que sussurrou: eu conheço esse sentimento de ter que lutar para ser amada. Eu conheço esse silêncio punitivo. Eu sei como navegar nessas águas. O narcisista não entra na sua vida como um invasor, mas como alguém que possui a chave que encaixa perfeitamente nas suas feridas abertas. Se você foi ensinado que amar é se sacrificar até desaparecer, o abuso não soa como uma ameaça. Soa como destino, soa como o normal que você sempre conheceu. Para muitos de vocês que hoje buscam o silêncio e a paz da natureza, esse ciclo de esforço e recompensa se tornou exaustivo. Você passou décadas tentando consertar os outros, porque no fundo, o seu inconsciente acreditava que se você finalmente curasse o narcisista, você estaria curando aquela ferida antiga de não ter sido o suficiente para alguém no passado. Olhe para dentro agora. Você consegue perceber que a intensidade que você sentiu no começo não era conexão de almas, mas o seu sistema nervoso reconhecendo um padrão antigo? O frio na barriga não era apenas paixão, era o alerta de que você estava entrando em um território familiar, porém perigoso. Este é um momento de profunda honestidade com você mesmo. Se você percebe hoje que buscou no narcisista uma forma de resolver uma dor que começou muito antes dele, respire e acolha essa criança que só queria ser amada. Escreva nos comentários: eu liberto o passado. Ao escrever, você sinaliza para o seu inconsciente que o familiar não tem mais poder sobre o seu saudável. E se este entendimento está trazendo um peso que se transforma em leveza, inscreva-se para não perder o próximo passo dessa reconstrução. Para não cansarmos você com termos técnicos, imagine a sombra não como algo escuro,
mas como uma parte de você que ficou esperando na estação enquanto o resto da sua vida seguiu viagem. É aquela sua necessidade de ser vista, de ser validada, de finalmente ouvir que você é o bastante. Muitas vezes, passamos a vida escondendo nossa carência, fingindo que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém. Mas essa carência, essa fome, é a sua sombra. E o que acontece quando você encontra um narcisista? O narcisista não vê você, ele vê o gancho que a sua sombra oferece. Existe uma parte de você que ainda quer ser escolhida, que quer provar seu valor, que quer ser amada, sem precisar pedir. E o narcisista, como um predador emocional refinado, percebe isso instantaneamente. Aqui acontece o que Jung chamaria de um pacto cego. O narcisista projeta uma persona, uma máscara de perfeição, de herói ou de alma gêmea, e você, por sua vez, projeta nele a solução para a sua fome. Você projeta nele a sua necessidade de ser cuidada, protegida ou finalmente compreendida. Não é só sobre ele, é sobre o encontro entre o que ele finge ser e o que você precisa acreditar. Ele se molda ao que você deseja e você, em troca, empresta a sua luz para ele. Você começa a ver nele qualidades que ele não possui, simplesmente porque a sua sombra está desesperada para que ele seja aquela pessoa. Você não se apaixonou por um homem ou uma mulher. Você se apaixonou pela promessa de que suas feridas de infância seriam finalmente curadas por esse ser especial. É um pacto silencioso. Ele finge que é tudo o que você sonhou e você finge que não vê as falhas dele para não perder a sensação de ter sido, enfim, escolhida. Muitos de nós, sobreviventes, nos culpamos. Como eu pude ser tão cega? Mas entenda, não foi cegueira, foi um magnetismo de sombras. A sua necessidade de ser especial encontrou o desejo dele de ser adorado. E enquanto esse pacto durou, a realidade ficou em segundo plano. Sinta isso no seu corpo agora. Você consegue identificar qual era a sua fome principal quando o conheceu? Era a fome de proteção, de reconhecimento, de aventura? Essa fome era o lugar onde ele ancorou o navio dele. Identificar a nossa sombra é o ato mais corajoso de um empata. É o que nos torna imunizados contra novos predadores. Se você está começando a entender qual parte de você ele usou como gancho, respire fundo. Não se culpe. Apenas acolha essa sua parte que só queria ser amada. Comente aqui. Eu olho para a minha necessidade com carinho. Ao fazer isso, você tira o poder das mãos do outro e o traz de volta para o seu coração. Se este vídeo está iluminando partes da sua história que estavam no escuro, considere se inscrever para continuar essa jornada de clareza. Talvez essa seja a pergunta que mais ecoa no seu silêncio, especialmente naquelas madrugadas em que o sono não vem. Por que eu fiquei tanto tempo? Por que eu aceitei o inaceitável? Muitas vezes, a sociedade e até as pessoas próximas olham para fora e dizem que você foi fraco ou dependente. Mas eles não entendem a engenharia desse labirinto. Você não ficou porque amava. Você ficou porque queria resolver. Como um empata, sua natureza é curar. Você vê o potencial nas pessoas, vê a semente mesmo quando ela está enterrada na lama. E quando o narcisista começou a mudar, quando o paraíso do início começou a desmoronar, você não viu aquilo como o fim, mas como um problema a ser consertado. Você queria recuperar o que parecia perfeito. Sabe aquele brilho nos olhos dele nos primeiros meses? Aquela sensação de ser a prioridade absoluta? Você passou meses, talvez anos, tentando voltar para casa, tentando reencontrar aquela pessoa que te encantou. Mas aqui reside a verdade mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Aquilo nunca foi real. Jung falava sobre a compulsão à repetição.
O seu inconsciente te manteve ali porque havia uma esperança de que desta vez o final seria diferente. Você acreditou que se desse um pouco mais de amor, se tivesse um pouco mais de paciência, se explicasse só mais uma vez como se sentia, ele finalmente entenderia. Mas quanto mais você tentava consertar, mais você se perdia. É como tentar montar um espelho quebrado com as próprias mãos. Quanto mais você tenta juntar os cacos para ver seu reflexo de novo, mais você se corta. O loop é esse círculo vicioso onde a esperança se torna sua própria prisão. Você ficou porque a sua lealdade foi usada contra você. Você ficou porque o narcisista te treinou para acreditar que a paz da relação dependia exclusivamente do seu esforço. E enquanto você se esgotava tentando salvar a relação, ele se fortalecia com a sua energia. Você não estava construindo uma ponte, estava cavando um abismo onde a sua identidade foi, aos poucos, sendo soterrada. Pare um pouco e respire. Consegue perceber que a sua permanência não foi um erro de caráter, mas um excesso de virtude mal direcionada. Você deu o seu ouro para quem só sabia lidar com pedras. Chegamos a um momento sagrado deste vídeo. Até aqui, nós iluminamos a teoria, mergulhamos no inconsciente com Jung e entendemos as armadilhas da mente. Mas o conhecimento sem a prática é apenas um fardo a mais na sua alma. Para que a névoa do gaslighting e do loop realmente comece a se dissipar, precisamos de um choque de realidade. Mas um choque feito com amor e distância. Muitas vezes, você não consegue ver a verdade porque está com o rosto colado na parede do problema. Às vezes, o que falta não é força, é distância. Eu quero que você faça um exercício comigo agora para tirar essa verdade do campo da imaginação e trazê-la para a realidade. Para isso, eu preciso que você pause este vídeo e pegue um papel e uma caneta. Ou, se estiver em um lugar reservado, faça isso diante de um espelho agora. Eu vou te esperar. Agora, escreva ou diga em voz alta uma situação dolorosa que aconteceu recentemente. Mas não use o seu nome. Vamos dar nomes neutros. Pessoa A e pessoa B. Descreva a cena. A pessoa A, que é você, diz com honestidade como se sente. E a pessoa B responde com desprezo. Inverte a culpa ou faz a pessoa A se sentir louca. Olhe para esse papel ou para o seu reflexo no espelho e leia essa cena como se fosse o roteiro de um filme de um estranho. Você aceitaria esse tratamento para a pessoa A se ela fosse sua melhor amiga, sua filha ou aquela versão de você quando era criança? O que você diria para ela? Você diria que ela é exagerada? Ou você veria o abuso acontecendo claramente como uma mancha preta em um papel branco? Quando você escreve ou se olha no espelho, o feitiço do narcisista perde a força. Sem o peso da sua emoção direta na cena, a verdade se torna nua e crua. Você percebe que o que chamava de complicado é na verdade cruel. O que chamava de fase é na verdade um padrão. Este exercício serve para quebrar o que chamamos de transe traumático. O narcisista precisa que você sinta que o mundo só existe através da lente dele. Mas ao se tornar o observador, você recupera a sua autoridade espiritual. Você deixa de ser a vítima no centro do furacão e se torna a consciência que observa o vento. Olhe para a pessoa A com compaixão. Ela não é fraca. Ela só está tentando florescer em um solo que foi envenenado. E você, como observador, tem o poder de dizer: basta, isso não é amor, é controle. Esse exercício pode ser doloroso, mas é o primeiro passo para o seu renascimento. Se você conseguiu, por um breve momento, ver a situação de fora e percebeu que nunca aconselharia ninguém a aceitar o que você aceitou, escreva aqui: eu agora sou a testemunha da minha vida. Essa frase é poderosa.
Ela sinaliza que você não está mais fundido com a dor, mas acima dela. Chegamos ao momento em que a lagarta percebe que o casulo não é mais um abrigo, mas uma restrição. Existe uma verdade que poucas pessoas têm a coragem de te dizer, mas eu estou aqui para segurar a sua mão enquanto ela se revela. O problema nunca foi você não ver. Foi que, em algum momento da sua história, ver não era seguro. E agora, você viu. E quando você vê de verdade, não existe mais volta. Muitas vezes, nós nos punimos por termos sido cegos, mas na verdade, o seu inconsciente é sábio. Foi que, em algum momento, ver não era seguro. Enxergar a verdade sobre quem estava ao seu lado significaria que o seu mundo inteiro desmoronaria. Significaria admitir que o porto que você escolheu para ancorar era, na verdade, um mar de espinhos. Por muito tempo, o seu silêncio e a sua cegueira foram ferramentas de sobrevivência. Você não viu, porque, se visse, não teria onde se apoiar. Mas agora, você viu, e existe algo místico e irreversível na consciência. Para Jung, o processo de individuação, o tornar-se quem você realmente é, começa justamente quando a luz da consciência toca a sombra. E quando você vê de verdade, não consegue mais voltar atrás. É como estar em um quarto escuro e, de repente, alguém acende a luz. Mesmo que você feche os olhos novamente, a memória de onde estão os móveis, de onde está a sujeira e de onde está a saída permanece gravada na sua alma. Você não consegue mais fingir que a escuridão é confortável. Esse é o seu ponto de virada. A dor que você sente agora não é a dor da derrota, é a dor do crescimento. É o desconforto de uma identidade antiga que está morrendo para que uma versão mais íntegra de você possa nascer. O narcisista perde o poder sobre você no exato segundo em que ele não consegue mais manipular a sua percepção. Quando você para de perguntar por que ele faz isso e começa a perguntar por que eu ainda estou aqui, a chave da cela vira. Você não está mais quebrado, você está desperto. E um empata desperto é a força mais poderosa da natureza, porque ele une a doçura do coração com a espada afiada da verdade. Perceba que a verdade, por mais que queime no início, é o único solo onde a paz pode crescer. Você não precisa mais de desculpas para justificar o outro. Você agora tem a si mesmo. Este momento é um divisor de águas na sua história. Se você sente que a luz finalmente foi acesa e que, por mais assustador que seja, você não quer mais voltar para a escuridão, escreva nos comentários: a luz chegou e eu não volto mais. Ao declarar isso, você rompe o último fio invisível que te prendia àquela narrativa de confusão. E se você sente que este vídeo está sendo o seu guia nessa travessia, não esqueça de se inscrever, pois o próximo passo é onde a sua reconstrução ganha forma. E se algo dentro de você está fazendo sentido agora, não é coincidência. É porque pela primeira vez, você não está mais olhando essa história com os olhos de quem precisava sobreviver. Você está olhando com consciência, e isso muda tudo, porque agora você viu. E quando essa visão se torna clara de verdade, você não consegue mais voltar a ser quem era antes. Só que é aqui que começa a parte que quase ninguém explica. Porque quando você sai de um vínculo com um narcisista, algo dentro de você não volta inteiro. Sua identidade muda, suas emoções se confundem e, muitas vezes, você já não se reconhece mais. É como se a fênix tivesse queimado, mas as cinzas ainda estivessem soprando ao vento sem saber onde pousar. Mas deixe-me te dizer uma coisa: as cinzas não são o fim. Elas são o material mais puro para a nova criação. Entender o que aconteceu foi só o começo. Agora, você precisa entender quem você se tornou depois disso.
É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo vídeo da série. Depois do narcisista, você nunca mais será o mesmo. Lá, você vai entender o que realmente acontece com a sua identidade e por que essa sensação de fragmentação é, na verdade, o início da sua reconstrução. Eu vou te mostrar como as peças desse quebra-cabeça que parece perdido podem formar uma imagem muito mais forte e lúcida do que a que você tinha antes. Então, continua comigo, porque o que foi quebrado no barulho será reconstruído no silêncio da sua nova consciência. Guarde essa frase em seu coração. A luz que revela a sombra é a mesma luz que guia o caminho de volta para casa. Se você sente que este vídeo foi o primeiro tijolo da sua nova morada, inscreva-se no canal e ative o sino. Nós somos uma comunidade de almas antigas e corajosas, e você não precisa caminhar sozinho. Deixe seu comentário abaixo. Como você se sente agora que a face oculta foi revelada? Eu leio cada palavra de vocês. Até o nosso próximo encontro, na continuação dessa série. Fique em paz e permaneça na sua verdade.